Neste momento, atenção, temos o ministro da Fazenda no Ministério da Fazenda falando ao vivo, às 9h24. Vamos ouvir. Para a Receita Federal, que em razão de deputados, influencers da direita foram sendo impedidas de serem realizadas durante um tempo, graças a essa informação, cumprindo o objetivo de usar a informação para fazer o combate ao fluxo financeiro do crime organizado, outras 6 fintechs foram identificadas dentro de um conjunto de operações de organização criminosa, cujo início é a adulteração de combustível, sonegação fiscal na importação de nafta e que de fato leva à identificação de movimentação de algo como R$1 bilhão em espécie para algumas dessas fintechs, uma movimentação total de R$26 bilhões em 6 fintechs nos últimos anos, o que acende o sinal de alerta para os órgãos de inteligência e feita a investigação, hoje são uma série de mandados, uma série de providências que estão sendo cumpridas em 5 estados, com quase 60 mandados de busca e apreensão, são 135 servidores, auditores da Receita Federal que estão mobilizados hoje no país para fazer esse enfrentamento e a gente espera avançar no combate ao crime organizado da maneira que importa, da maneira inteligente, que é fazendo asfixia financeira, identificando as questões que abastecem, de fato, essa engrenagem das organizações criminosas. Então, reforçando que essas fintechs foram identificadas, dadas as informações que a Receita passou a receber em meados de 2025, do ano passado. Também identificamos a utilização de criptoativos para fins de lavagem de dinheiro e vamos seguir avançando com essas operações. Vou até pedir se a Márcia quiser, Márcia que é da Receita Federal, a nossa superintendente, quiser fazer algum comentário adicional, para que a Márcia me complemente aqui com alguma informação adicional. Obrigada, ministro. Eu acho que é importante só a gente perceber que... Estamos aqui acompanhando, então, uma coletiva neste momento no Ministério da Fazenda, falando agora o ministro sobre a operação contra o PCC, as questões das fintechs e também, em algum momento, sobre BRB e a situação do BRB em relação ao Banco Master, que precisa agora ser resolvido um buraco ali de bilhões de reais. Vamos... Agora não. Não, agora não. Eu estou indo para a reunião. Eu falo na saída. Perfeito. Nossa colega da imprensa já tirou a dúvida que eu estava aqui ao vivo com vocês na CNN Brasil, hein? Ela perguntou, e a questão do BRB? E aí o ministro diz, não, agora eu não vou responder. Eu vou responder em instantes, porque eu vou para a reunião e na saída da reunião eu converso com vocês. Então, não temos a resposta do ministro, mas temos Larissa Rodrigues, que vai falar exatamente sobre essa questão do BRB. E em instantes, para não perder a amizade de Eli Jonas Maia, a gente já volta com Eli Jonas, que estava explicando sobre Banco Master, mas as questões de Cláudio Castro, Daniel Vorcaro, restaurante que serve bife folhado de ouro em Nova York e quem pagou a conta de quem. Mas, aproveitando então, Larissa, esse gancho que nós estávamos com o ministro da Fazenda, o que exatamente está na expectativa para ser anunciado hoje? O governo do Distrito Federal espera conseguir um empréstimo, é isso? Ainda hoje? E o Ministério da Fazenda está no meio desse caminho? Exatamente, Elisa. Quando o ministro fala ali, eu estou indo para a reunião, a gente está falando de uma reunião no Supremo Tribunal Federal, que eles estão falando que é uma espécie de conciliação entre o governo federal e o governo aqui de Brasília para achar uma solução para o BRB. Vale lembrar que desde todo o rolo, falávamos do Master, e isso está no meio disso, né? O BRB está com dificuldade financeira porque adquiriu diversas carteiras consideradas o que eles falam de ativos podres do Banco Master, tentou inclusive comprar o Banco Master e até aqui as investigações da Polícia Federal dizem que houve um esquema de corrupção ali nessas negociações do BRB com o Banco Master, na antiga diretoria do BRB, né? Até lembrando que Paulo Henrique, que era presidente na época dessas negociações, segue preso e as investigações também vão acontecendo. Mas, paralelamente a todo esse esquema de corrupção, quem está, né, com dificuldade financeira agora é o banco aqui de Brasília, que é um banco que ele tem entre seus acionistas, e é o acionista majoritário, o governo local. Então ele é um banco estatal, um banco aqui do governo do Distrito Federal. Desde toda essa situação financeira,
financeira, o BRB vinha reclamando que o governo federal não estava querendo ajudar. Diante disso, o BRB foi ao Supremo Tribunal Federal pedindo que o governo federal ajudasse e entrasse como uma espécie de avalista de um empréstimo que o BRB quer fazer para poder salvar as contas e colocar as contas de volta no azul. A gente teve uma primeira reunião, que é uma reunião que eles falam, uma audiência de conciliação, que o STF, então, colocou lado a lado a AGU, Advocacia Geral da União, representando a União, o governo federal, e outros representantes aqui do governo do Distrito Federal para se achar um acordo. Hoje, esse acordo deve sair. O que a gente tem de informação até agora? Primeiro, que há uma expectativa de um empréstimo de 5 bilhões de reais para que o BRB consiga colocar as suas contas no azul, que hoje estão no vermelho, e apresente um balanço prometido ao Banco Central até amanhã. Esse foi um prazo determinado pelo próprio BRB em audiência com seus acionistas. Então, hoje, segundo as fontes com quem eu conversei, esse empréstimo deve sair porque o BRB quer apresentar esse balanço para o Banco Central amanhã. Antes de voltar com você, Elisa, eu queria fazer só um adendo. Tá até lá no site, a gente trouxe no blog ontem à noite ainda, de que será que o governo federal acabou cedendo e sai perdendo nisso? Mas há o entendimento dentro do governo local, do Palácio do Planalto, do Ministério da Fazenda, é um oposto, que foi uma vitória dupla do governo federal. O que isso significa? O governo federal vai entrar no meio dessas negociações sem tirar nenhum real do seu bolso, porque está fazendo ali uma espécie de negociação onde outros bancos, privados e públicos, entrarão como avalista do BRB nesse empréstimo. E no fim das contas, se o BRB não conseguir pagar esse empréstimo, não é a União que vai ter que arcar, mas sim fundos que a União repassa para o governo do Distrito Federal. Então, são fundos que de qualquer maneira chegariam aqui no governo de Brasília, dinheiro do próprio governo de Brasília. Então, o governo federal faz toda uma negociação, ajuda na negociação, mas não tira nenhum real do bolso, ao mesmo tempo não aceitou o que eles chamam de, vou abrir aspas, ameaça do governo local, querendo colocar na conta do governo federal os problemas do BRB, que veio, segundo investigações da Polícia Federal, por conta de corrupção. E, por fim, vale enfatizar que ontem o Ministério da Fazenda deu um dado muito importante de que se nada fosse feito para ajudar o BRB, teria ali um prejuízo, o Fundo Garantidor de Crédito, aquele fundo que está arcando já com prejuízos do Banco Master, de 17 bilhões de reais. Então, o entendimento dentro do governo federal é que ele consegue ajudar, evita o prejuízo, mas também não perde um real, deixando o ônus todo com o governo do Distrito Federal. E eu ouso dizer aqui para encerrar, Elisa, que quem vai acabar pagando essa conta, claro, é o próprio eleitor, cidadão aqui do Distrito Federal. Porque vai sim vir um empréstimo que o BRB vai ter que pagar e se não conseguir pagar, vai sair dinheiro dos cofres públicos do governo do DF.